fiz o ginásio no Colégio São Geraldo. Terminei o ginásio em dezembro de 1980. A ideia era buscar um, um lugar, uma escola que me desse as condições para eu ter competitividade no vestibular. E aí surgiu Goiânia na minha vida. Meu pai e minha mãe deram todas as condições. Em março de 81, eu mudei para Goiânia com 15 anos. Fui estudar no Colégio Objetivo, aí já com essa intenção de fazer engenharia. Porque a engenharia ela já estava presente na minha vida já desde criança. Na casa do meu pai, a nossa casa, tinha um quintal muito grande. Eu gostava muito de brincar. As brincadeiras das crianças, elas tinham época. Cada época tinha coisa. Era bola, às vezes era... Soltar pipa. soltar pipa. Então, tinha uma época, como o quintal era grande, tinha muitos restos de material de construção, das reformas que meu pai fazia lá em casa, e ficava aqueles montes de areia e tal. E aí eu tive a ideia de fazer uma vilazinha. E meus irmãos também gostavam de brincar disso e tal. Às vezes a gente fazia fazenda, o curral tinha as vacas e os bois, era aquele osso, aqueles ossos né? do mocotó, aquelas coisas, né? Mas eu criei uma vila. E eu dizia assim que minha vila, as ruas eram asfaltadas. Eu inventei uma técnica de asfaltar. Como é que era essa técnica? Eu passava aquela areia fininha, que era areia de reboco, uma areia amarelinha, que vinha de Monte Santo. Era uma época, na década de 70, principalmente, a cerâmica de revestimento de parede dos banheiros, da cozinha, normalmente, de 4 em 4, formava um desenho. Uma flor, uma cor de fruta, enfim. E eu ficava lá no pé do pedreiro, vendo ele. Se a pessoa não se concentrasse bem, ele errava. E aí, meu pai, lá no consultório dele, que ficava ligado à nossa casa, no intervalo de um paciente para o outro, meu pai ia olhar o serviço lá do pedreiro. Um dia o pedreiro falou assim: doutor Mutico, se esse menino continuar aqui perto de mim, eu não vou terminar esse serviço, não. Aí meu pai falou: o que está acontecendo, Kleber? Eu falei: pai, ele está errando. Aí meu pai falou assim: não, mas aí para errar também eu não quero. Quero que o serviço saia certo, né? Então, assim, eu já tinha essa tendência. Na hora de fazer compra de um material que faltou ali, por último, era eu que ia na distribuidora Paraíso, que era uma das lojas que ficava ali em frente à loja Avenida, seu Walter Araújo. Então eu ia muito lá na distribuidora Paraíso. Durou muito tempo essa loja, né? Eu muito acho que eu até lembro. Aí, então, assim, veio de criança mesmo essa coisa pela engenharia. Aí, voltando a Goiânia, prestei o vestibular, passei na Universidade Católica de Goiás e passei na Universidade Federal de Goiás. UFG. Nessa época, ambas, o vestibular era em duas fases. Tinha a primeira fase que era todas as disciplinas e era prova de múltipla escolha. E a segunda fase já era mais específica. Aí você fazia prova, no meu caso, de física e matemática, língua estrangeira e redação. Então eram duas fases e, graças a Deus, passei bem no vestibular da Universidade Federal. Nos dois vestibulares. E, naturalmente, escolhi a Universidade Federal. E passei no vestibular. Agora, em janeiro, completou 40 anos que eu passei no vestibular. Olha só.